Olá, caros alunos. Hoje nós vamos explorar a vida e as ideias de um dos pensadores mais influentes do século XVII, que foi Thomas Hobbes, e entender como que o seu pensamento moldou o cenário político da Inglaterra na época. Thomas Hobbes nasceu em uma aldeia inglesa, em uma família pobre, mas ele teve apoio crucial de um tio muito próspero. Após estudar em Oxford, ele se tornou preceptor de famílias aristocráticas, incluindo o príncipe de Gales, futuro rei Carlos II. A vida de Thomas Hobbes é uma jornada fascinante que se entrelaça com os eventos políticos turbulentos de sua época. A Inglaterra do século XVII, ela estava em ebulição política. Sob o reinado de Elizabeth I, o absolutismo ele foi estabelecido, transformando o país em uma potência naval e mercantilista. Mas, após a morte dela, a disputa pelo poder entre a monarquia e o parlamento inglês, dominado pela burguesia puritana, desencadeou uma série de conflitos políticos. Os conflitos se intensificaram durante a dinastia dos Stuart, levando à Guerra Civil e à instauração da República Puritana por Oliver Cromwell, culminando na decapitação do rei. Esse período tumultuado marcou a história inglesa de maneira única. Thomas Hobbes, ele tinha se posicionado a favor do poder real, e por isso ele acabou enfrentando o exílio em Paris após a instauração da República. A sua defesa do absolutismo real o colocou em oposição às correntes políticas predominantes na época. As correntes políticas nessa época, antes dessa instauração da República, elas eram baseadas naquela doutrina do direito divino dos reis. Ela seria uma resposta teórica para o poder ilimitado dos monarcas. Essa doutrina atribui ao rei um poder concedido diretamente por Deus, tornando sua autoridade perpétua e absoluta, sem a necessidade de justificação. Com o retorno monárquico, e a ascensão de Carlos II como ditador, a política inglesa ela tomou novos rumos em 1658. E aí Hobbes então vai voltar ao cenário, Hobbes vai contribuir significativamente para a filosofia, vai colaborar com Francis Bacon, vai se encontrar com Galileu Galilei, vai entrar naquela polêmica com Descartes, no livro A Obra Metafísica, nós vamos entrar em detalhes agora. Mas o que Thomas Hobbes defendia? Olha, Thomas Hobbes ele escreve um livro, o mais famoso dele, chamado Leviatã, que sinalizou uma postura radical para explicar a organização da sociedade e o poder do Estado. Partindo da análise do ser humano em sua realidade nua e crua, ele vai focalizar tanto no seu lado luminoso como nos seus aspectos obscuros, principalmente nessa questão dos obscuros, Vocês vão ver. Para depois fazer um processo de síntese e justificar a formação do Estado absolutista, porque ele era defensor do absolutismo, Inclusive foi exilado por causa disso, retornou por causa disso, Então, um dos pontos chaves da sua investigação diz respeito a uma das questões fundamentais do pensamento moderno, que seria qual é a origem da associação política entre os seres humanos e, consequentemente, qual que é a origem do poder político. Em outras palavras, como é que tudo isso, sociedade, Estado, como é que os seres humanos passaram a se organizar socialmente, Para responder essa pergunta, talvez fosse melhor a gente entrar no terreno da hipótese ou da ficção, imaginar como seriam os homens em estado de natureza. E foi isso que Thomas Hobbes fez, Ele fez um exercício mental, porque a gente não estava lá em estado de natureza antes da formação do Estado Civil, Então ele imaginou um exercício para imaginar como que seria o ser humano no estado de natureza antes da formação da sociedade. É bom a gente lembrar que no século XVIII, quando se falava em sociedades primitivas, eles pensavam naquelas sociedades pré-bíblicas, uma vez que não havia uma noção de pré-história como nós temos hoje. Para Hobbes, o estado natural do ser humano é o da guerra de todos contra todos. Isso se explicaria primeiramente pelo fato de que os homens, em estado de natureza,
eles, ao serem naturalmente iguais, tanto do ponto de vista corporal como espiritual, eles teriam ali uma guerra de todos contra todos. Por isso ele vai dizer, ele vai se apropriar de uma frase que já era dita, né? Que é homo homini lupus, ou seja, o homem é o lobo do homem, porque no estado de natureza o ser humano estaria ali pronto a satisfazer os próprios anseios e sobreviver ao vale tudo, mesmo aniquilando o outro, né? Sem governo e sem leis, os seres humanos viveriam ali um constante estado de guerra. E a gente pode observar então que nessas condições nada é injusto, porque não há lei. E se não há lei, não há injustiça. O que prevalece seria ali o direito de natureza, isso é, a liberdade de cada um de preservar a sua natureza, a sua vida como bem entender. Porque se não existe lei, então você não está descumprindo uma lei, né? Você está querendo só se conservar. É bom lembrar que nessa concepção de Hobbes, nada é bom e nem mal em si. O bem é apenas uma palavra para nomear aquilo que causa em nós um esforço, um movimento em direção ao apetite. Essas palavras são empregadas apenas em relação às pessoas que as usam, sendo, portanto, diferentes conforme os diferentes temperamentos. Né? Diferente dos gregos, né? Que a gente lembra que eles vão tentar trazer a ideia do bem em si, do mal em si, né? Eu falo, não, isso depende da circunstância. Então, vamos lá. Como que se dará a passagem do estado de natureza para o estado social? Thomas Hobbes vai dizer que o mesmo instinto de autoconservação que coloca o ser humano em estado de guerra o faz tender para a paz. Assim, para pôr fim a essa situação de vida solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta, o ser humano teria sido guiado em parte por suas paixões, ou seja, o medo da morte, o desejo de segurança e conforto, e em parte também pela razão, que ele diz que é necessário obter a paz, uma vez que ela é uma condição mais compatível com o instinto de autoconservação. A solução encontrada seria, então, os seres humanos estabelecerem uma espécie de contrato entre si, que se expressaria por uma lei da natureza, né? Aí ele vai dizer, olha, que um homem concorde quando outros também o façam e, na medida em que tal considere necessário para a paz e para a defesa de si mesmo, em renunciar a seu direito a todas as coisas, contentando-se em relação aos outros homens com a mesma liberdade que aos outros homens permite em relação a si mesmo. Então, Hobbes ele vai formular, assim, o que a gente denomina teoria contratualista para a questão da origem das associações políticas. O medo, a violência, a necessidade natural de segurança, a tranquilidade teriam levado os seres humanos, então, a renunciar, por meio de um contrato, né, um contrato fictício, né, a sua liberdade original em troca de uma promessa. Seria então um pacto social, feita por todos os membros do grupo social, de se respeitarem mutuamente, para quê? Para a manutenção da paz. Porque no final das contas todo mundo busca exatamente isso, pelo menos na visão de Hobbes. Essa paz alcançada pelo pacto, ela não seria assim algo estável, porque para Hobbes o ser humano ele não tem disposição natural para viver em sociedade. Ao contrário de Aristóteles, que dizia que o homem é animal social, ele vai argumentar contra Aristóteles que o ser humano não é um animal social. Ele vai afirmar que a sociabilidade do ser humano não é natural como a das abelhas, a das formigas. Elas não competem por honra e dignidade, não distinguem bem individual de bem comum, não se julgam mais sábias que as outras, não são maledicentes, elas não se ofendem por pouco, ou seja, a socialização do ser humano é difícil, porque ela só ocorre por meio desse pacto, e é um pacto artificial. Assim, já que a natureza do ser humano tende sempre ao descumprimento do pacto, houve a necessidade de instituir algo mais abrangente, né, que obrigasse todos os seres humanos ao seu cumprimento. Um elemento que reunisse em si todas as forças, vontades e poderes de cada um. Para que isso acontecesse, foi necessário realizar um novo pacto, em que cada ser humano teria que dizer a cada homem: cedo e transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem, ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires a ele teu direito,
autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. E assim vai se formar o corpo político, o Estado, um corpo artificial representado por um ou mais seres humanos que estariam ali acima dos indivíduos, embora fossem criação e representação desses indivíduos. Quem comandasse esse corpo político seria denominado soberano e possuiria um poder soberano. Os demais seriam súditos. Mas, para atingir esse objetivo, a paz geral, o soberano ele deveria exercer um poder despótico, ou seja, totalitário, absoluto, podendo fazer e desfazer as leis conforme necessário. O Estado seria ali um verdadeiro monstro. Tanto assim que Hobbes, quando ele vai escrever Leviatã, é uma figura, né? É um personagem da mitologia fenícia, conhecido sobretudo pela aparição na Bíblia, no livro de Jó, onde ele é descrito como um animal aquático, ou réptil, extremamente cruel, mas que defendia os peixes mais frágeis, impedindo que os mais fortes os destruíssem. Hobbes, então, ele se mostra um defensor do absolutismo, vivendo no período conturbado de disputas do qual eu acabei de falar, né, entre o parlamento inglês e os reis e as guerras civis. Ele vai se colocar contra a monarquia constitucional também, porque ele acreditava que a divisão do poder gerava competições que comprometiam a paz. Embora acreditasse na necessidade de uma obediência incondicional ao poder instituído, ele sustentava que se o soberano não cumprisse sua parte no pacto, os súditos poderiam desobedecer-lhe, porque o pacto teria sido quebrado. Com esses argumentos, ele justificava e legitimava a revolução liderada por Cromwell. Hobbes ainda defendeu a submissão da Igreja ao Estado, inserindo-se no processo geral de secularização do poder que ocorreu na Idade Moderna. As razões de Estado tornaram-se mais importantes que as razões teológicas. A gente já viu ali na passagem para a Idade Moderna, já vai acontecer isso, né? Para ele, que vivia ali no meio de intensos conflitos religiosos causados pela reforma em vários países europeus, a paz civil dependia também da paz religiosa. Portanto, o soberano ele deveria decidir também sobre a matéria religiosa e instituir um culto único e obrigatório. Isso impediria todas as disputas. Os súditos poderiam deixar de obedecer-lhe apenas se ele mandasse ultrajar a Deus ou adorar um homem comum. Ou seja, enquanto ele não fizesse isso, né, que era exatamente contra a religião, né, o que pode ser pior, né, contra a religião, mandar ultrajar a Deus, adorar um homem comum, os súditos não poderiam desobedecer, teriam que obedecer exatamente porque ele estaria buscando ali o bem comum, a paz de todos. Além da sua visão cética em relação ao ser humano e à sua natureza sociável, o pensamento de Hobbes ele inovou em relação às teorias dos demais pensadores de seu tempo, porque o absolutismo defendido por ele não vai derivar de um direito divino, né, como das doutrinas de Baudin e Bossuet. Ele vai nascer de um pacto que, quando bem cumprido, levaria necessariamente ao absolutismo. Então, resumindo, a gente então vê que ele vai pensar o ser humano num estado pré-social, né, num estado de natureza, em que haveria uma guerra de todos contra todos, e o ser humano, por ser esse lobo do homem, ele buscaria, por meio de um pacto social, a paz. E, através desse mesmo pacto, ele transferiria para a figura do soberano a sua liberdade, a fim de resguardar seus direitos naturais. Né? Então, aí a gente começa com as teorias contratualistas. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.